Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Que alegria ter você aqui. Sabe, eu não estou aqui apenas para ler capítulos e versículos. Eu estou aqui porque esta pode ser a nossa maior transformação. E eu não quis caminhar sozinho. Eu escolhi você para estar ao meu lado nessa jornada de 365 dias de leituras do livro mais importante da história. Talvez você já tenha tentado ler a Bíblia antes e parou pelo caminho. Talvez a rotina tenha te atropelado, mas eu quero te dizer, desta vez será diferente. Nós estamos juntos. Todos os dias eu estarei aqui esperando por você com uma palavra de esperança, um ensinamento bíblico e aquela dose de motivação que a gente precisa para vencer as batalhas da vida. Cada capítulo que lermos é uma semente de vitória que estamos plantando. Imagine como você estará daqui a um ano, com o coração cheio de sabedoria e a alma fortalecida. E com essa motivação, vamos iniciar o dia 33 da nossa jornada. E hoje vamos dar continuidade com a leitura do livro de Levítico, capítulos de 8 a 10. Vamos juntos? Prepare o seu coração, porque o que Deus tem para nos falar hoje é surpreendente. Vamos começar. Capítulo 8. A ordenação de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pão sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar, e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois, cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, lavou as vísceras e as pernas, e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre, e a coxa direita,
Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação, preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito, que era sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes e seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: Cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois, queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Capítulo 9. Os sacerdotes começam o seu ministério. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão: Traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: Tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: Venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e o ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos lhe levaram o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito. E Arão queimou essas porções no altar.
Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Capítulo 10. A morte de Nadab e de Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deveriam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: Hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado o Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Os capítulos de hoje terminam aqui, mas a transformação está apenas começando dentro de você. Sabe, a Bíblia não é um livro para ser apenas lido, é um livro para ser vivido.
Talvez você tenha começado o dia de um jeito, mas eu profetizo que você o terminará de outro, com mais paz, mais clareza e com a certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Não deixe essa chama apagar. Medite no que ouvimos hoje e deixe que essa verdade molde os seus pensamentos. Eu sou profundamente grato por ver o seu esforço em buscar essa mudança real. Lembre-se, grandes transformações não acontecem em um salto, mas em 365 pequenos passos de fidelidade. Para que a gente não se perca nessa caminhada e você receba esse conteúdo diário, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo dia de leitura. Amanhã temos um novo degrau nessa subida e eu já estou te esperando. São 365 dias para uma nova vida. Um capítulo por vez, uma transformação para sempre. Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.